tarde a todos. Na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, na compreensão, olhando o mundo à nossa volta, que ai de nós não conseguiríamos manter a alegria, a coragem de existir, sentir a delícia que é estar viva neste momento na Terra, se não fosse o apoio espiritual daqueles que caminharam mais. Minha mãe dizia com muita razão: na Terra estamos todos em tratamento. Não existe papas, não existe mestre, mestre só Jesus. E meu pai dizia: na Terra somos todos alunos, apenas alunos, precisando aprender a arte de bem viver. E hoje a ciência nos demonstra como Jesus de Nazaré, o verdadeiro mestre, estava certo ao nos lembrar: existem várias moradas na casa do meu pai. Como tentar educar sem essas considerações? Como construir um indivíduo bom, forte, corajoso, feliz, sem esses ensinamentos magníficos? Como tivemos a coragem de apresentá-los apenas como indivíduos de carne, com uma vida efêmera? O resultado de tudo isso são jovens desesperançados, cansados. Eu vi ainda outro dia, em umas entrevistas na televisão, os jovens que não querem nem trabalhar, nem estudar. Um moço bonito, simpático, diz: eu fiz o ensino médio e cansei, parei. Falei: meu Deus, como ele não pode vibrar, tentar aprender o que for possível neste mundo vibrante e magnífico no qual estamos mergulhados? Temos que aprender a mergulhar nosso pensamento nas ondas de luzes que envolvem o planeta Terra. Temos que ensinar nossos educandos e nós mesmos a arte de bem viver. A criança é preparada, o reencarnante é preparado no mundo espiritual. E olhando a nossa volta, atendendo ao convite do Mestre de Nazaré, olhai os lírios do campo, que não tecem nem filho, nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. Lembrando da parábola do bom samaritano: quem é meu próximo? Próximo são todos, todos somos irmãos, criados da mesma forma, pelo mesmo Pai, o Criador, Deus, o gene divino nos impulsionando para a luz. Por que nos perdemos tantas vezes em várias encarnações? Como nesse século de luzes e sombras, permitimos que o materialismo nos dominasse, justo agora que a física quântica abre uma grande janela para a espiritualidade. Tem uns livros muito bons, o escritor é Moacir Costa, Física Quântica e Espiritualidade, Física Quântica e Saúde, mostrando que o convite feito no tempo e no espaço pelos sacerdotes druidas, pelos sacerdotes egípcios, monges tibetanos, por Buda, por Sócrates, por Platão, é o convite real. Na Bíblia, o convite é claro: é necessário respeitar o próximo e amar o próximo. O decálogo traz a lei divina: não roubar, não matar, não levantar falso testemunho. E os Vedas já falavam: o sentimento de gratidão nos liga à espiritualidade superior. A gratidão a Deus pela bênção da existência. A força necessária nas horas difíceis. É isso que queremos passar a todos aqueles que chegam até nós querendo conversar. Muitos, a maioria na casa espírita, muito maiores, alegres, vitoriosos, como diz o jovem hoje em dia, guerreiros de verdade. Mas muitos cabisbaixos, mergulhados nos seus problemas pequenos, enrolados nos seus problemas pequenos. E uma juventude preparada para a vitória, com possibilidades várias, com desenvolvimento tecnológico incrível. Brinco com os meus filhos e netos: vocês nem vão envelhecer, a célula tronco vem aí, os anos passarão e a aparência será jovem,
Outro dia minha filha falou, mãe, já está ficando tarde para a célula, pronto para mim. Eu, calma, está chegando. As experiências se fazem. O que falta nesse mundo? O desenvolvimento moral. O que produz o desenvolvimento moral? A força interior. Como? Porque estabelecemos por nosso pensamento forte, corajoso, grato, ligação com mentes que vibram no mesmo padrão vibratório. Tanto quanto desanimados, reclamões, infelizes, construímos sombras à nossa volta, intoxicamos-nos com as sombras e aquilo que falamos se constrói. Como foi o início? Em Gênese Orgânica, no livro A Gênese, o mestre de Leon Kardec, discípulo fiel de Jesus, nos dá uma pálida ideia. Ele diz assim em Gênese Orgânica, o capítulo é Gênese Orgânica, o livro é A Gênese, trabalho de Kardec, assessorado pela equipe do Espírito Verdade. Dos eumintos ou vermes intestinais, vamos num crescendo, chegamos aos insetos que muitas vezes apresentam uma sociedade ideal e continuamos, eu diria como André diz, milênios e milênios se passam, até chegarmos aos mamíferos entre os quais nos situamos. Os mesmos órgãos, as mesmas funções e o DNA muito semelhante. E essa caminhada visa o quê? Castigar o ser? Claro que não. Fazer com que consigamos desenvolver nossas luzes interiores. Mas Kardec nos lembra, muitos insetos apresentam uma sociedade ideal. Que insetos são esses? Remy Chauvin, o grande biólogo, no seu livro As Sociedades Animais, apresenta, por exemplo, a vida, a família das abelhas. Lindíssimo. Nós ficamos até envergonhados. As abelhas, levadas pelos instintos, que é um caminho estreito que conduz o ser a agir quase sempre de forma perfeita, correta, nos dão um exemplo de verdadeira família, baseada no amor, no respeito, na tolerância e, sobretudo, na preocupação com aqueles que formam a geração jovem, os bebês abelha. Os bebês abelhas são o foco principal, a preocupação principal da colmeia. Não deveria ser assim entre nós. Não há nada mais lindo que um bebê, olha esse com os olhinhos arregalados. São nosso futuro, são nossa possibilidade de construção de um mundo melhor. Vieram nesta encarnação muito mais inteligentes e adiantados do que nós. Nós nos atrapalhamos, sobretudo os da minha idade, nos atrapalhamos com o computador, com o celular, muitas vezes com os carros mais modernos. Eles não. Vieram como nós viemos, preparados para a vitória. Mas tem um desenvolvimento maior, que deveria se expressar em mais facilidade. Mas estamos analisando a colmeia das abelhas. Ali estão os bebês abelhas, uma só mãe, uma abelha mãe, a rainha das abelhas que passa a vida botando ovos. Ela não reclama, ela não exige aumento de ordenado, ela não diz revoltada que Deus é injusto, ela aceita a tarefa dela como devemos aceitar nossas tarefas, com muita alegria. Eu sempre penso toda manhã, obrigada, meu Deus, eu posso levantar e correr para trabalhar. Então minha filha fala, mãe, deixa a loucinha ao lado. Eu falo, não, Gandhi me ensinou, faça os seus deveres, lava a sua louça, deixa a sua cama bem arrumada. É uma alegria podermos nos movimentar. É o que as abelhas instintivamente fazem. Somos, através dos séculos, treinados para o bem-haver. As abelhas têm as obreiras que tomam conta dos bebês abelhas. Sacrificam-se pelos bebês abelhas. Mais importante do que a vida delas mesmas é a vida, a sobrevivência da espécie.
o pensamento instintivo mergulhado no coletivo. Quem sobrevive sozinho? Não existe possibilidade. Em Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos está: liberdade absoluta só no eremita no deserto. Mas nem esse, porque até ele nascer, teve auxílio de dezenas de pessoas ou muito mais. Até ele se tornar um eremita, ele foi auxiliado. As obreiras cuidam da sobrevivência das abelhas. E exemplifico algo precioso: capacidade de renúncia em amor àqueles pequenos seres que não podem se defender. Não se sabe em nenhum reino, chamado dos animais irracionais, dos insetos, casos de aborto. Nunca se viu uma desconsideração na mesma espécie por um serzinho frágil. Há um respeito absoluto à vida, ainda que a nível de instinto. Esse respeito deveria ir num crescendo, se tornando uma luz magnífica, como existe nos mundos de regeneração, no qual a nossa Terra vai entrar. E só permanecerá nela aqueles que desenvolverem a capacidade de agirem a nível de razão com o mesmo amor e dedicação que a família das abelhas. As abelhas estão cuidando dos pequenos bebês. Elas produzem o própolis, que é um antibiótico natural, produzem o mel, e nós ainda pegamos tantas vezes o mel que as abelhas produzem, sem pensar nas bebês abelhas. Pensamos apenas na produção de mel para nós. Nós nos tornamos um pouco egoístas, e não foi por falta de professores, não. Foi por personalidade mesmo. Quando o calor fica muito intenso dentro da colmeia, porque são muitas obreiras, algumas saem lá fora, mesmo que lá fora chova, ou que haja um problema maior, para que os bebês abelhas não morram. Ou preocupação maior, permitir que os serzinhos que ainda não viveram tenham, como as obreiras tiveram, a chance de sobreviver. Permitir que eles consigam também trabalhar, pegar o mel, viver na colmeia, tudo instintivamente que elas tiveram e desejaram para elas, elas desejam para os pequenos bebês abelhas. Diz Remy Chauvin: penso muitas vezes que os insetos são mais inteligentes do que o homem. Não é, Remy. A Gênese explica no item instinto e inteligência. O instinto é um condutor bem estreito, é um caminho estreito que leva o ser a agir quase sempre de forma correta. A inteligência é uma produção nossa. Desenvolvemos através das experiências das várias encarnações e com ela ganhamos o livre-arbítrio. No espírito caminhávamos praticamente sem livre-arbítrio. Com o desenvolvimento da inteligência, um leque de opções. E muitas vezes, levados pelo egoísmo e pelo orgulho, que também se desenvolve tantas vezes com a inteligência, porque eu começo a me sentir único, faz parte desse desenvolvimento uma época de egocentrismo. Quem vê a escolinha do professor Raimundo da Nova, eu choro de rir com o Zé Bonitinho feito pelo Matheus Solano. Ele diz: eu sou melhor, o maior, o meu site é o do Zé Bonitinho. Isso não dá resultado, viu? Cansa. Ninguém se aguenta tanto tempo, mas é uma historinha. Levado pela inteligência, recebendo de Deus este presente divino, só Deus poderia conceder a possibilidade de escolha. Como crianças pequenas, escolhemos. E muitas vezes, como crianças pequenas, escolhemos errado. Tem crianças que às vezes, cansadas, com sono, jogam o brinquedo que elas mais amam. Tem que ser educadas. E para formar crianças preparadas para a vitória, reencarnantes preparados para a vitória, para encontrá-los mais tarde felizes, fortes, sorridentes, sem reclamações, por favor. É muito triste um reclamão,
humorado, ou que não tem coragem perante problemas naturais no planeta Terra, ou que agride por um simples, qualquer acontecimento, alguém bate no carro, ele já desce e dá um soco. É necessário educarmos esta juventude linda, essa criançada linda, que veio para se tornar o homem novo, para que possamos construir um mundo novo. O que é necessário? O Winnicott. Primeiro, uma mãe suficientemente boa que receba o reencarnante. E em caso dessa mãe falhar, aí surge uma outra mãe suficientemente boa, uma família suficientemente boa, até mesmo um abrigo bem dirigido. Antigamente falávamos orfanato, hoje usam mais abrigos, houve uma mudança também, onde os que assistem as crianças sejam suficientemente bons, amorosos. A creche do tiozinho, um trabalho lindo, mães que trabalham, deixam seus filhos não jogados, depositados em qualquer canto, mas bem assistidos, estimulados, orando, despertando a parte espiritual. Eu diria o Winnicott, agora no século XXI, um pai também satisfatoriamente bom, porque hoje as tarefas são divididas. Hoje os dois trabalham, os dois trocam fralda, os dois cuidam das crianças. É um mundo lindo, é um mundo novo. Ah, mas ainda tem muita coisa errada. É claro que ainda tem. A natureza não dá salto. Para chegarmos até aqui, como diz Saint-Exupéry, milênios e milênios se passam. Experiências fáceis, experiências difíceis, apenas experiências. Alunos numa escola maravilhosa, em tratamento num planeta lindo, o planeta Terra, e num país que também é belíssimo. Aí, abrindo parênteses, apenas alguns indivíduos que estão mergulhados para que possamos exemplificar a arte de bem viver. Eles não prestam atenção, prestam sim, talvez consigam nos ultrapassar quando compreenderem através da inteligência que é necessário ser bom, que a única forma de ser feliz é amar ao próximo como a si mesmo, que a única forma de sentir saúde, vitalidade é amar ao próximo como a si mesmo e só fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. O Winnicott diz: cabe a esta mãe satisfatoriamente boa apresentar o mundo à criança. É claro, nenhuma mãe, nenhum indivíduo relativamente consciente que toma conta de um bebê vai deixá-lo abandonado no leito. Há 50 anos atrás, 60 anos, mandava enrolar o bebezinho e deixar no leito. Não pegue. Não pegue que ele fique manhoso. Que loucura! Agora o convite é: estimule. O autista estimulado desde o nascimento consegue mais tarde trabalhar. Aliás, está passando uma série, eu vi só um capítulo, amei. O Médico Bom. É a história de um médico autista. Mostra as dificuldades de relacionamento, mas a inteligência, o coração de ouro que lhe permite trabalhar num hospital, num lugar onde ele pode fazer o bem. Um coração bondoso com dificuldades autistas. É tão importante o período do nascimento, depois o período do egocentrismo, como diria Piaget, dos 2 aos 4 anos, indispensável o apoio de uma mãe amorosa, de um pai amoroso, de avós amorosos, mas que todos eduquem. Não é para considerar a criança um brinquedo, não é para cobrir a criança de presentes, não é para não dizer não. Eu também li um livro que adorei, Crianças Muito Mimadas, Pais Negligenciados, porque ensina-se o quê? Você é estrela do universo, seja egoísta. Não existe alguém como você, nem tão bonito, nem tão inteligente, poupe-me. Hoje a ciência nos convida a lembrar de um universo com bilhões de mundos.
a maioria habitado, e acha que nesses milhões de mundos não existem indivíduos muito mais adiantados do que nós. Isso temos que transmitir para as nossas crianças, para os nossos jovens, muitos mais felizes, com oportunidades maiores do que nós. E agora eu li hoje, na revista Veja, se não me engano, que está tentando, no jornalzinho do CBN, tentando se destruir a educação, já no curso médio, tentando fazer com que se eduque através do computador. O que é isso? Que mundo é esse? Voltado só para o materialismo, para o ganho fácil, mas vamos mudar. Estamos preparados para a vitória. Hoje ainda não conseguiremos, outros virão amanhã, depois outros, e os bebês lindos serão adolescentes, depois adultos. Tenhamos a mesma paciência que Deus tem com a nossa ignorância. Tenhamos o mesmo amor que Jesus teve com as nossas necessidades. Ai de nós se Jesus não confiasse em nós. Ai de nós se Ele não houvesse dito: sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Então, uma mãe suficientemente boa, de mãos dadas com um pai suficientemente bom, estimulam sem estressar o neném. Na medida em que ele cresce, o bebezinho já pode participar do Evangelho no lar. O Evangelho no lar não é uma palestra. O Evangelho no lar, principalmente quando as crianças são pequenas, é uma oração, uma leitura de um pequeno trecho, apresentar a figura libertadora, consoladora de Jesus de Nazaré. Não tem alguém que substitua? Não tem. Nenhum de nós tem a milionésima parte da grandeza e do amor de Jesus de Nazaré. Outro dia, na Bahia, em Vitória da Conquista, um amigo falou para mim: ai, os médios e os expositores, esses semideuses. E eu falei: semideuses da Grécia, porque os deuses da Grécia eram todos pirados. Na mitologia matavam, não tinha inveja. Eu falei: é isso, para com isso. Somos estudantes com dificuldades várias, mas estamos vencendo. A criança chega aos 2, 4 anos num período de egocentrismo, suavemente. A criança não é surda, a criança não fez nada errado, a criança está se desenvolvendo. Felizmente é um trabalho contra a palmada. E tem gente que fica irritada. Eu não gostaria, um vultinho pequeno, com umas perninhas ainda em construção, um cérebrozinho em construção, e chega um gigante, um monstro e pá! Ah, mas o bumbum é feito para apanhar. Quem que falou isso? Quem criou essa ideia? Deus nunca criou nenhuma parte da anatomia humana para levar palmadas, ou para ser castigado, ou que ora ajoelhar no milho. Mas nós crescemos lentamente. Então, converse, o diálogo é a melhor terapia para nós e para a criança. Ah, mas você educou assim seus filhos? Sim, 5 estão aí. E tem 8 netos. Na educação dos netos eu não me meto, porque eles têm pai e mãe. Só converso. E sempre quando se vai criticar ou apresentar alguma necessidade, primeiro veja as facilidades, elogie, como Jesus fez conosco. Nós, no estado, há mais de 2000 anos atrás, ele disse: sois deuses, sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É assim que se fala com as crianças. Olha, outro dia minha netinha falou: ai, pô, eu sujo tudo quando eu falei: eu era assim, e até pior, você é maravilhosa, é só vai treinando. Um dia você suja só um buraco do fogão, outro dia nem isso. Mas quando você sujar, pega e limpa. Ninguém morre por limpar um fogão, porque até a auxiliar chegar, em geral hoje 1, 2 vezes por semana, nós podemos cuidar da nossa casa. As obreiras na colmeia cuidam da casa dela. E por toda a natureza nós vemos ordem, disciplina, capacidade de cuidar. Até mesmo nas formigas.
Outro dia houve uma invasão de formigas no condomínio onde eu moro, e eu falava, coitadinhas, mas como diz Chico Xavier, perdoem, queridas, mas não é o lugar seu. Ou melhor dizendo, era o lugar seu. Mas o ser humano invade tudo, o ser humano é terrível, não está respeitando você. E o Chico disse que quando houve uma invasão de formigas, ele orava e depois falava para ela, vão embora, senão vão por veneno. E a vida continua. Aí nós vamos para os mares mornos. Existe uma família que me encanta, que Remy Chauvin e outros pesquisadores dizem, são mais inteligentes do que o homem. Falta apenas os braços e as mãos. Eu não diria tanto. Não os conheço na intimidade, mas eles me apaixonam, os golfinhos. E outro dia eu vi o homem no planeta Terra, é coisa incrível. Pescadores covardes empurram os golfinhos num canto e matam os golfinhos. Eles são lindos, eles conversam, fazem texto entre eles, têm uma inteligência primorosa, auxiliam os seus amigos, os pescadores. Como não enxergamos, como não é demonstrado para as crianças a beleza desses animaizinhos, criaturas divinas, que caminham também para um aprimoramento. É preciso mostrar a vida como ela é. Muitas vezes as escolas apresentam só ideias inertes, que não... Preparação para entrar no vestibular, o que é isso? Cabe ao lar educar mães e pais e avós satisfatoriamente bons, ou se esforçando para, ou lendo livros de psicologia para, ou fazendo cursos para entenderem como agir com essa geração que é meio inquieta, que não aceita sem discutir como antigamente. Faça isso, não gostam disso. Eles gostam de conversar, de entender o porquê das coisas e, se bem preparados, adoram essa espiritualidade, adoram os caminhos apresentados pela Índia, adoram os caminhos, se apresentarmos a eles, da parapsicologia, que fala nos fenômenos teta. São as verdades que temos que apresentar. Estamos tentando criar indivíduos preparados, superdotados, como na Idade Média. Ou os pais os ignoram e eles se tornam os donos do lar e os pais os obedecem. Outro dia uma amiga minha disse, ai meu Deus, a minha filha come demais, come doce, a taxa de diabetes está alta. Fale com ela, eu disse, conversa, explique. Ai, mas ela fica tão brava comigo. Eu pensei, quem é a mãe, quem é a filha? A filha se tornou mãe e não tem condições, é claro. E a mãe se tornou filha, pior, com medo da mãe filha. Que mundo louco! Que mundo maluco! Isso não pode continuar. Dizia Paulo de Tarso, acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Assim é necessário que pais e mães utilizem a conversa. Não desenvolveram a capacidade de relacionamento, vão fazer um tratamento com um psicólogo, outro na casa espírita, para se ligarem às luzes do universo. Mas temos a obrigação de nos tornarmos indivíduos satisfatoriamente bons, como dizia o Winnicott. Outro erro que eu fico até parado olhando, pais que comparam os irmãos. Eu lembro quando eu era criança, 2 meninos, um super elogiado, irmãos, outro criticado. O que era criticado acabou se tornando ladrão de carros. É claro que ele tinha uma personalidade mais difícil, mas se ele houvesse sido trabalhado, talvez não entrasse nesse caminho. O convite é o uso da razão. O convite é a fazermos ao outro o que desejamos que o outro nos faça. O mundo exige disciplina. Quem convencionou que as horas de folga são para passar de uma forma indisciplinada? Quem convencionou que vale a pena legalizar a maconha, que é uma porta, uma janela que se abre para os mais frágeis entrarem em outras drogas?
Quem convencionou que hoje pode-se até apelar para o aborto, que nunca se justificou, mas que se tornou menos necessário na época que temos tantos recursos para escolher as horas que desejamos ter filhos? Educar para ser feliz é despertar o uso da razão. Fé e razão são elementos do psiquismo. A fé é a confiança em Deus, em Jesus, despertada pelo Evangelho no lar, pela evangelização da casa espírita, que é chave que abre portas para a felicidade. Criança que tem o Evangelho no lar, aqui fazem orientação, muitas devem estar fazendo, a maioria faz cursos aqui. E a evangelização na casa espírita e o tratamento, porque quando pensamos mal, física quântica, ligamos-nos a pensamentos semelhantes e nos tornamos piores. Tanto quando nos esforçamos para pensar bem, ligamos-nos às luzes do universo, que nos dão força, alegria e inteligência, que não é tanto nossa, que é aumentada pelo plano espiritual superior. Se nos ligarmos à espiritualidade superior, se tratarmos nossos filhos com amor, ensinando disciplina, respeito à autoridade, estaremos construindo um mundo novo. A Bíblia diz: para não chorar depois, eduque seu filho e lhe dê um ofício. Marcos Mille diz: mães, deem pequenos trabalhos para seus filhos fazerem, porque eles têm que aprender a trabalhar pelo coletivo. Assim fazem as abelhas, os lobos, os golfinhos. Eu já acabando. O querido Rousseau, no livro A Desigualdade entre os Homens, ele diz: o que estraga o homem é a sociedade. Não é verdade, Rousseau. Quem estraga a sociedade é o homem. Mas ele é fantástico, eu amo Rousseau. E tem um trecho que ele diz assim: como os homens podem ser tão imbecis? Realmente, se não houvesse a possibilidade de reencarnarmos e melhorarmos, seria triste a nossa caminhada. Mas à luz da reencarnação, compreendemos quão felizes somos de poder, através de várias encarnações, corrigir nossos erros e nos expressarmos em acertos. O Espiritismo, que ressuscita os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que é todo baseado nos ensinamentos do Mestre de Nazaré, o maior Espírito que veio à Terra, a luz que nos ilumina e nos iluminará sempre, ele prometeu, consola, esclarece, liberta. Mas para isso, precisamos comparecer nas aulas necessárias para tomarmos as vacinas morais do refazimento, da alegria de viver, porque na medida em que controlamos nossas emoções, nossa inteligência funciona melhor. Obrigada, o convite é: sejamos felizes.